Pessoal, estou terminando o dia aqui no escritório e um dos assuntos que teve hoje foi sobre plantio direto. Então, eu queria colocar aqui alguns pontos importantes, né, sobre essa decisão de fazer plantio direto na fazenda. E eu fiz um resumo aqui, né, bem pequeno, mas com pontos bem interessantes. Acho que uma primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, é por que fazer plantio direto. A primeira coisa que, né, pensando na parte de gestão, é que quando a gente começa a fazer plantio direto, você tem economia em pagamentos de hora máquina na fazenda. Geralmente, quando a gente, né, nas fazendas de pecuária, a gente usa muito a mesma área todo ano para fazer plantio do milho para silagem. Isso faz com que tenha um desgaste do solo muito grande, né? A extração de nutrientes, quando a gente faz silagem, né, que você retira toda a planta, ela é muito grande. Então, é preciso de uma reposição muito grande para a gente continuar tendo boas produtividades. As maiores produções que a gente tem em áreas são áreas que faz rotação de cultura, né? Você coloca soja, depois você coloca milho, ou planta milho, planta feijão, né? São as opções mais comuns de serem feitas. Mas áreas que são todo ano silagem, a produção dessas áreas nunca vai ser igual a uma produção de uma área que faz rotação de cultura. Então, uma das estratégias que a gente pode usar fazendo o plantio direto é quando a gente implanta uma braquiária, por exemplo, né, que é um manejo mais fácil e pode usar qualquer uma, e a mais comum para a área de lavoura e mais fácil de controlar depois é a rosiziense, sem dúvida, mas a gente trabalha em algumas áreas colocando braquiarão, áreas com mombaça e fazendo plantio direto. E aí, o que é interessante nisso aí quando a gente faz cobertura de solo? Né? Para fazer plantio direto, uma das coisas para fazer dar certo é que eu preciso de ter uma cobertura de palha no solo. E aí, onde que vem a economia e por que dá certo? Nas áreas que não tem cobertura de solo, geralmente eu tenho que subsolar, se eu quiser uma produção razoável, né? Eu vou subsolar, passar grade aradora, grade niveladora, então tem várias operações aí, pré-plantio de mexer na estrutura do solo para facilitar o crescimento das raízes da planta e ter uma planta saudável, uma boa produção. Plantio direto o que vai trocar, né? Você vai trocar o serviço do subsolador, da grade aradora ou do arado para colocar, né, por colocar a raiz da planta para trabalhar para você. Então, quando você faz a correção de solo com calcário, gesso e coloca implanta uma braquiária numa área, por exemplo, você dá condições para que essa raiz se aprofunde no solo. E essa raiz, ela tem um processo de expansão no solo, ela cresce, ela começa bem fininha, né, capilar mesmo, muito fina, e ela vai engrossando. Então, à medida que ela vai expandindo dentro do solo, ela vai fazendo o papel de descompactação desse solo. Então, essa raiz, né, no solo, crescendo e aprofundando no solo, ela vai fazer o trabalho de mudar a estrutura do solo, além de de criar canais de comunicação para que possa infiltrar água no solo e que possa subir nutrientes que estão mais fundos no solo, porque a raiz da planta vai chegar mais fundo e trazer para a superfície quando a folha cresce. Quando a planta cresce, ela traz nutrientes de partes mais profundas do solo. Então, você consegue, né, fazer com que a planta trabalhe a favor do sistema. Então, né, essa é a lógica da economia, porque, né, gente, esse vídeo é muito resumido, é uma coisa bem maior do que isso, mas se a gente entender basicamente que no plantio, para fazer plantio direto, eu vou pôr uma segunda cultura junto com o milho, nós estamos falando só de milho para silagem, tá? Isso vai fazer com que eu coloque uma planta para poder trabalhar o meu solo, trabalhar a estrutura de solo.
E aí depois, no dia a dia, né, como que é a rotina disso aí? Se a braquiária, nós estamos falando de braquiária, se a braquiária estiver alta e você quiser roçar para poder facilitar o manejo, pode. Não é obrigado, mas pode. Mas vamos lá, roçar fica melhor, o trabalho fica mais bem feito. Então eu vou roçar com roçadeira, passar a trincha nessa área para deixar certinho. Aí eu vou esperar 10 dias, 15 dias, dependendo da chuva, para brotar as folhas. E aí eu vou passar um herbicida. E aí aqui a ideia é o seguinte, ao invés de usar um glifosato, né, que vai matar toda a braquiária, a gente tem a opção de herbicida à base de diquat, que ele vai queimar a parte aérea da planta, queima muito rápido, mas sem matar a raiz da braquiária. Então eu mato, e aí eu faço o seguinte, eu bato esse herbicida e 2 dias depois eu já planto. Qual que é a ideia? Fazer com que o milho nasça antes da braquiária começar a nascer. E aí depois, quando eu for fazer a capina química, né, para controle de folha larga, eu faço com produtos à base de atrazina, porque isso vai controlar a folha larga e vai dar mais uma segurada na braquiária, mas sem matar. Né? Então, assim, aí quando a planta de milho já estiver grande, aí eu tenho um espaço aí para a braquiária crescer em sinergia, né, junto com a planta de milho ali. E quando eu fizer a silagem, eu vou ensilar a parte do milho para silagem e tem uma terra que está coberta, formada ali por braquiária. Tá? Então, assim, esse sistema funciona muito bem. Se depois que eu quiser usar essa braquiária para pastejo ou para deixar mesmo para fazer volume, para ensilar novamente depois, eu tenho clientes, né, e fazendas que a gente trabalha com esses dois formatos, a gente consegue ter uma boa produtividade, mas se nesse sistema de bater herbicida à base de quat, depois atrazina, a gente vê que a braquiária o termo agronômico, né, tá travada, a gente tem opções de usar aminoácido ou ureia líquida para poder destravar e estimular o crescimento desse braquiária depois da colheita do milho para silagem. Tá? Então, sim, a gente tem recursos, tem técnicas para poder usar e fazer ficar mais barato. Então, aqui é só para a gente ter mesmo, né, um pouco de discussão sobre esse assunto. Impacta diretamente, né, na gestão de custos da fazenda. E se quiser, né, só para lembrar que abaixo a gente tem link aí de um curso Gestão para Eficiência na Pecuária de Leite, tem uma planilha para lançamento dos dados financeiros que pode te ajudar bastante aí no controle financeiro. E essa planilha já gera, além do fluxo de caixa, ela vai gerar indicadores que vão te ajudar a avaliar o seu negócio. E tem palestras, tem e-book, tem bastante coisa sobre gestão financeira das fazendas, né? E isso tudo está incluído aí nesses assuntos nossos aí do dia a dia. Espero que esse conteúdo tenha sido útil. Se gostou, compartilha, comenta, faça sua pergunta aí, para a gente poder, né, trocar ideias sobre isso, que agregando ideia, acrescentando ideias, a gente vai melhorando o nosso negócio. Um abraço e até a próxima.